Opa, tudo bem? Vou fazer uma pequena demonstração aqui sobre e-mail marketing, né? Eu tenho alguns clientes que no dia a dia demandam alto volume de e-mail e às vezes acaba sendo necessário desenvolver isso dentro de casa, né? Internamente. Primeira coisa, né? Depois que a arte está pronta e tal, não vou entrar no detalhe da criação, na hora do recorte eu vou usar o Slice, né? Então vou fazer aqui algumas faixas, ó. E aí o que é importante, cada botão desse aqui vai ter um link. Então, eu vou fatiar ele aqui, tentar fazer uma tabela, olha só. A ideia é eu ter poucos blocos. Agora eu vou no arquivo File, Save for Web. Aqui eu vou preparar a minha imagem, né? Eu tinha aqui um arquivo de 2 megas e vai ser exportado com 10K por imagem, né? Isso aqui, então vai ficar um pouco mais, nem tão leve assim. Qualidade 80, JPEG progressivo, então aqui está certinho para formato web, né? Principalmente se o usuário for carregar essa coisa no 3G, então no celular, né? Então vou salvar aqui, colocar dentro de uma pasta aqui, cadê? Exemplo. Importante, né? O formato de saída aqui, ó, vai ser HTML e imagens, né? HTML e imagens. Nome do arquivo, eu vou chamar de... É sempre bom, né? Geralmente, é muito comum você encontrar index.html, mas qual que é a questão para e-mail? Index é um dos elementos que contribui para que seu e-mail entre na caixa de spam. Então vamos colocar aqui, por exemplo, parceria com empresa software marcenaria, né, que é a proposta do meu e-mail. Então, esse nome que eu estou definindo aqui, na hora de salvar o arquivo, vai ser também o nome das imagens, né? Então, isso ajuda, essa descrição no, arquivo, no nome do arquivo, ajuda lá na hora de entregar o e-mail marketing. Então, vejam, né, fiz a exportação, agora deixa eu ver aqui, exemplo, ó, tá aqui, né, as imagens como eu acabei de falar, ó. Todas as imagens foram recortadas, estão aqui, olha só. Agora então, eu vou mostrar para vocês o HTML. Eu estou usando um software para edição de HTML que é o Dreamweaver. E aí o que eu vou fazer? Eu vou abrir aquele arquivo que eu exportei lá no Photoshop. Então está aqui o meu conteúdo, né? Agora eu vou tratar o HTML. Existem alguns problemas aqui. Então o que a gente tem? Primeiro, que isso foi exportado né, como slices lá do Photoshop. Uma outra questão, olha aqui, ó, essa imagem, esse SRC aqui, ó, esse caminho, ele precisa obrigatoriamente ser HTTP. Então ele precisa estar no endereço web, hospedado em um servidor na nuvem. Antes de começar a tratar esse HTML aqui, eu vou mostrar para vocês algumas coisas que eu vejo com frequência por aí. Então, por exemplo, para colocar um link nesse ícone, né, de criação e disparo de e-mail marketing, é muito comum que o pessoal por aí utilize um recurso de map, por exemplo, né? Pode ser um retângulo, pode ser uma forma circular, pode ser um polígono. Então, por exemplo, vou fazer aqui com um círculo, ó. Aqui vai ser uma área de clique, né? Problema, gente.
Isso funciona? Funciona. Você vem aqui, coloca o link, manda abrir nova janela, tal, beleza. Ele gera um HTML, né? Então ele cria aqui na imagem, ó, olha só, linha 23, ele coloca na imagem aqui um usemap com endereço. E aqui embaixo ele vai colocando todo o endereço com as coordenadas daquele negócio. Problema disso, os servidores de e-mail não gostam. E aí isso é um motivo para jogar o seu e-mail na caixa de spam. Então como é que tem que fazer, Rogério? Mas não usa o tal do map. Estou deletando ele aqui. Então assim, quer colocar link nessa imagem? É por isso que eu recortei lá no Photoshop e quebrei aqui em vários pedaços, ó, tá vendo? E aí quer colocar o link aqui na imagem, está selecionado só esse pedaço, insere um link direto. Na exportação, o HTML vem de uma forma bem rudimentar, bem tosca mesmo. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar um arquivo novo aqui no Dreamweaver, né, um formato HTML mesmo, vou mandar gerar esse arquivo, ó, tá aqui. O que eu vou aproveitar? As 8 primeiras linhas, né, vou vir aqui na outra aba e vou substituir tudo que estava lá em cima. E as últimas linhas, mesma coisa. Vou lá no final do meu e-mail, substituir aqui. Por que eu fiz isso? Uma das coisas que dá pau no e-mail, por exemplo, é o UTF-8. O que é o UTF? É quebra de texto, fica uns códigos malucos, assim por diante. Uma outra coisa que eu vou fazer aqui, tá vendo aqui, ó, linha 5, title. Eu vou dar um nome, exatamente a descrição do meu e-mail marketing. Então, vou colocar aqui, assim, segmento de negócio, tá aí. Continua aqui, né? A largura dessa peça tá com 640. É o limite, tá, pessoal? Limite da largura de e-mail 640. Na verdade, aqui tá com 640 porque eu deixei uma borda aqui, eu esqueci de tirar ela lá na hora de exportar no Photoshop. Mas o ideal mesmo seriam 600 pixels, né? Nessa faixa verde aqui dessas três imagens, de uma lateral a outra tem os 600 pixels. Então eu vou começar a fazer um tratamento aqui. Por exemplo, vou selecionar a tabela, vou mandar ela ficar no centro. Cada imagem eu vou ter que dar um tratamento para ela. Então aqui no HTML eu vou dizer o seguinte: toda imagem, vou abrir aqui, ó, imagem, style, display block e border none. Esse display block faz com que cada imagem vire um bloco, né? O que a gente quer? Evitar os espaçamentos, né? Ficaria uma faixa branca entre uma imagem e a outra aqui. Bom, como eu sou preguiçoso, eu fiz isso uma vez, então vou dar um replace agora. Copiar isso aqui. E aí, pronto. Não contente com isso, eu vou vir aqui, ó, para cada imagem eu vou dizer que eu quero borda 0. Borda 0. Muito bem. Agora eu vou colocar link. Então, aqui embaixo, por exemplo, vai ter um http://oib.com.br, né? E aqui cada serviço colocaria o link. Não vou colocar agora só por conta do tempo. Importante, use o parâmetro alt. Então aqui, ó, nessa imagem, veja que o meu alt está em branco, ó.
Tá vendo? Então, para cada pedaço dessa imagem do meu e-mail, eu vou colocar um alt. Então, vou usar aqui embaixo, ó, vou colocar assim, agência parceira da Domus CAD. O que aconteceu? Aqui, pessoal, ó o alt aqui, ó, agência parceira da Domus CAD. Por que isso é importante? Nem sempre o Outlook, o programa de e-mail, o servidor da pessoa vai carregar a imagem. Então ele mostra um xizinho vermelho. E do lado do X vai ter exatamente esse texto aqui, ó, agência parceira da Domus. Né? E aí você vai fazendo isso para cada figura. Por exemplo, aqui, serviços, né? Qual vai ser o nome? Desenvolvimento de sites. O que eu vou fazer agora? Uma vez que eu salvei, eu vou subir isso no FTP. Então já deixei aqui no esquema. Eu estou usando o software FileZilla. Já conectei e tal. Ops. Vou dar um atualizar aqui. Tá aqui, ó. Imagens e também o meu HTML. Vou criar uma pasta aqui do outro lado só para exemplo. Vou chamar de exemplo mesmo. Então, abrir a pasta. Então, do meu lado direito aqui, né, aí na tela, na sua tela, é o servidor. E aqui, do lado esquerdo, são as imagens que estão no meu computador. Eu clico e arrasto. Pronto, finalizou. O que eu vou fazer agora? Eu vou copiar o endereço aqui, ó, exatamente a estrutura de pastas, né, que está lá no meu FTP. É equivalente ao que você tem aí no seu computador. E agora, eu vou acessar oib.com.br barra aquele endereço que eu acabei de copiar, vou dar um Enter. Olha lá. No endereço web, eu tenho aquilo tudo. Então, o que eu tenho que colocar lá na minha imagem? Exatamente o http://oib.com.br. Então, aqui, ó, vou fazer o seguinte. src images, de novo, né? Como eu sou preguiçoso, eu vou substituir aqui, ó. Olha só. Então, aquela minha imagem é tudo isso aqui, ó, para aparecer lá no e-mail marketing. Tem um site, tem uma pasta publicidade, o ano, e-mail marketing. O exemplo, que foi a pasta que eu criei, né? Você viu há pouco aí. Dentro da pasta tem a images, e aí a imagem, parceria, HTML, underline número 2, está aqui, ó. Exatamente assim que tem que ser feito, tá? Quando você vem no modo visual, acontece isso, é só um tempinho dele carregar, tá feito. Salva, né? Aí começa o jogo, agora é a atualização, ó. Sobe. Permitir uma substituição. Se eu mostrar o código fonte, né, vou dar um inspecionar aqui. Olha só. Dá um zoom. Tá aqui a imagem lá do topo, ó. SRC, né, que é o caminho da imagem, ó. Ele está mostrando certinho o endereço completo. Então, como eu falei, ao invés de usar o mapa, eu vou colocar aqui, ó, selecionei a imagem, link, colo, enter, acabou. Ah, o target, tudo bem, vou mandar abrir numa nova janela. Então, o que eu tenho aqui, ó? Isso aqui que está selecionado é a imagem. Antes da imagem, ó, eu tenho aqui, ó, HA, né, que é um link,
href, que é o endereço, target, acabou. Tá bom? Então, essa é uma boa prática para tratar e-mail, tá certo? Eu vou aproveitar para dar mais um exemplo aqui. Eu vou até quebrar aqui, vou abrir um espaço aqui. Ó, abrir um espaço aqui proposital, né, só para exemplo, não tem nenhum problema. Eu vou inserir uma imagem. Então, inserir a imagem está aqui. Como é que eu faço agora para centralizar essa imagem? O jeito mais recomendado, gente, das antigas mesmo, mas funciona, é isso aqui, ó. Antes da imagem, você vai colocar um center, e aqui no final da imagem, barra center. O que acontece? Tá aqui, ó. Isso funciona sempre. Você não precisa colocar CSS inline, sei lá, tem umas coisas aí super ultra modernas, mas que dá pau, não funciona direito, tá? Texto. Então vou colocar aqui, por exemplo. Aqui vai um subtítulo. E aqui embaixo, aqui entra massa de texto. Selecionar esse texto, formato, vai ser H1. E o texto aqui embaixo? Vai ser um parágrafo, tá bom. Agora eu quero centralizar o texto, como é que faz? Aqui em cima, H1, tem aqui alinhamento, quero no centro. Veja, o alinhamento veio para a célula. Tudo bem, funcionou. Esse texto, eu também quero o centro. Você está aqui, ó, é propriedade da célula, não é propriedade do texto. Mas e aqui nesse textão que está selecionado? Se você colocar aqui, por exemplo, um center, também funciona. Tá lá. Ó. Cor. O que é mais correto, né? Vou fazer aqui em cima no H1, que funciona. Fonte. E aí, para trabalhar com fonte, tem que ser no código, não tem jeito. Fonte, espaço, color. Eu quero isso aqui, vai, vermelho. Size, tamanho. Eu quero isso aqui, 3. Face, que é a fonte. Eu quero um Arial. Tá aqui, ó. Mas o tamanho 3 tá pequenininho. Tá bom. Vamos colocar mais 3. Olha lá. Aqui vai ser um subtítulo. E assim por diante você repete aqui embaixo. Tem outro jeito de fazer isso? Tem muitas outras formas, várias. Vai funcionar bonitinho? Aí é contar com a sorte, né? Então, esse HTML, apesar de primitivo, olha só, é o que melhor funciona para e-mail marketing. E aí, se você pegar os guias de e-mail marketing hoje, seja Virtual Target, do RD Station, sei lá quem for, é esse tipo de orientação que você vai encontrar, tá? Então, gente, era isso. É interessante que agora esse processo, né, gera uma URL, né, essa URL aqui, e agora você pode enviar esse link por e-mail para qualquer pessoa para poder fazer o disparo dessa peça de e-mail marketing através de um software. Tem software que vai, ao ser informado a URL, ele importa todo o HTML, ou então a pessoa que for programar, né, literalmente copia esse código aqui e cola lá no corpo, no software onde ela vai fazer o disparo e assim por diante, e funciona direitinho, tá? Então é isso, valeu, até a próxima.